Talvez exista alguma parte da sua vida que hoje simplesmente não faz sentido. Um plano que deu errado. Uma porta que se fechou. Um relacionamento que terminou. Um emprego que você perdeu. Uma mudança que nunca desejou. E talvez, neste momento, você esteja perguntando: por que isso aconteceu comigo? Antes de continuarmos, quero deixar um convite especial. Se você deseja aprender a desenvolver uma mente mais forte diante das mudanças da vida, no link da legenda deste vídeo e também nos links da descrição do canal, você encontrará o livro Governe Sua Mente e Assuma o Controle da Sua Vida. Essa leitura complementa muitos dos temas que conversamos aqui e pode ajudar você a enfrentar os momentos difíceis com mais consciência e equilíbrio. Agora quero pedir apenas uma coisa. Não julgue a sua história antes de assistir a este vídeo até o final. Porque talvez aquilo que hoje parece um desvio seja exatamente o caminho que a vida precisava criar. Se você gosta desse tipo de reflexão, inscreva-se no Sala de Terapia. Toda semana conversamos sobre psicologia, Carl Jung, autoconhecimento e desenvolvimento humano. Agora, respire profundamente e responda apenas para si mesmo. Qual foi o maior desvio da sua vida? Aquele momento em que tudo saiu completamente diferente do que você havia planejado. Guarde essa resposta. Porque talvez, quando este vídeo terminar, você descubra que aquele desvio nunca foi um acidente. Carl Jung acreditava que a vida nem sempre segue a lógica da nossa vontade. Às vezes, ela segue a lógica do nosso crescimento. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Existe uma sensação que todos nós conhecemos. A de perder o controle da própria história. Você faz planos. Organiza cada detalhe. Imagina exatamente como será o futuro. E, de repente, tudo muda. Aquilo que parecia certo desaparece. A promoção não acontece. O casamento termina. A oportunidade vai embora. O diagnóstico chega. A mudança inesperada bate à porta. E a primeira reação quase sempre é a mesma. Isso não deveria estar acontecendo. Mas será que não? Durante toda a nossa vida aprendemos a acreditar que felicidade significa ver nossos planos acontecendo exatamente como imaginamos. Criamos expectativas. Desenhamos caminhos. E passamos a acreditar que qualquer desvio representa um fracasso. Carl Jung enxergava essa experiência de maneira muito diferente. Ele acreditava que o sofrimento muitas vezes nasce da distância entre aquilo que desejamos e aquilo que a vida realmente nos apresenta. Não porque a vida seja cruel, mas porque insistimos em controlar aquilo que nunca esteve totalmente em nossas mãos. Pense em uma viagem. Você programa o melhor trajeto. Confia no mapa. E, no meio do caminho, encontra uma estrada interditada. A primeira reação é irritação. Você acredita que perdeu tempo. Que tudo deu errado. Mas imagine descobrir, horas depois, que aquela estrada sofreu um grande acidente. De repente, aquilo que parecia um problema ganha outro significado. O bloqueio não atrasou a sua vida. Talvez tenha protegido você. O curioso é que a vida raramente nos entrega essa explicação imediatamente. Na maioria das vezes, só compreendemos o sentido dos desvios olhando para trás. E talvez seja justamente isso que torne a confiança tão difícil. Confiar quando tudo faz sentido é fácil. Difícil é confiar quando todas as respostas ainda estão escondidas. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. E talvez a pergunta não seja: por que esse caminho foi fechado? Mas, para onde esse novo caminho está tentando me levar? Porque nem toda porta fechada representa uma perda. Algumas representam um redirecionamento. E isso nos leva à próxima reflexão. Por que sofremos tanto quando a vida muda os nossos planos? Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. O que realmente dói quando um plano dá errado? É o acontecimento? Ou a história que havíamos construído sobre ele? Imagine alguém que sonhou durante anos com uma determinada carreira. Estudou.
Se preparou. Fez planos. Criou expectativas. Então, um dia, recebe a notícia de que não foi aprovado. Naquele instante, não é apenas uma oportunidade que desaparece. É uma versão inteira do futuro que deixa de existir. E é isso que machuca. Nós não sofremos apenas pela perda. Sofremos pelo futuro que imaginávamos viver. Carl Jung observava que o ser humano cria imagens internas sobre como a vida deveria acontecer. Sem perceber, passamos a acreditar que essas imagens são a única possibilidade de felicidade. E quando a realidade escolhe outro caminho, interpretamos isso como fracasso. Mas será que é? Pense em quantas vezes você disse frases como: se isso acontecer, minha vida acabou. Nunca mais vou ser feliz. Era a única oportunidade que eu tinha. Naquele momento, essas frases pareciam absolutamente verdadeiras. Hoje, talvez você nem pense mais nelas. Porque a vida continuou. Novas pessoas chegaram. Novas oportunidades apareceram. Novos caminhos surgiram. O problema é que, quando estamos vivendo a dor, não conseguimos enxergar além dela. É como observar um enorme quebra-cabeça segurando apenas uma única peça. Tentamos entender a imagem inteira, mas só conseguimos ver um pequeno fragmento. Carl Jung acreditava que a vida possui um movimento próprio. Um processo de transformação que nem sempre acompanha os nossos desejos imediatos. Ele chamava esse caminho de individuação. É o processo de nos tornarmos quem realmente somos. E esse processo quase nunca acontece apenas através das conquistas. Muitas vezes, ele acontece justamente através das perdas. Porque existem partes de nós que só aparecem quando os nossos planos deixam de funcionar. A coragem, a resiliência, a humildade, a fé, a capacidade de recomeçar. Essas qualidades dificilmente seriam descobertas se tudo acontecesse exatamente como planejamos. Talvez por isso alguns dos momentos mais difíceis da sua vida tenham sido também aqueles que mais transformaram você. Não porque a dor seja boa, mas porque ela obrigou você a crescer de maneiras que o conforto jamais conseguiria. Pense na pessoa que você era há 10 anos. Quantas das suas maiores lições nasceram de dias fáceis? Provavelmente poucas. As grandes mudanças quase sempre começaram quando algo saiu completamente do roteiro. E existe uma razão para isso. Quando tudo está funcionando perfeitamente, nós raramente mudamos. Mudamos quando somos convidados pela vida a abandonar um caminho que já não nos levaria para onde precisamos chegar. Isso não significa que toda perda seja fácil. Nem que toda dor tenha uma explicação imediata. Existem feridas profundas. Existem lutos. Existem injustiças que jamais devem ser romantizadas. Mas mesmo nesses momentos, muitas pessoas descobrem forças que jamais imaginaram possuir. E, anos depois, conseguem olhar para trás e dizer: eu nunca teria escolhido passar por aquilo, mas reconheço que aquela experiência mudou quem eu me tornei. Talvez essa seja uma das maiores lições de Carl Jung. A vida não está apenas interessada em realizar os nossos planos. Ela também está interessada em formar a nossa consciência. E isso nos leva a uma pergunta muito profunda. E se o caminho que você perdeu nunca fosse realmente o caminho certo? Existe uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como você enxerga o seu passado. E se aquilo que você perdeu nunca tivesse sido realmente uma perda? Eu sei. Essa ideia pode parecer difícil de aceitar. Principalmente quando pensamos em algo que nos fez sofrer profundamente. Mas quero convidar você a olhar para a sua própria história por alguns minutos. Pense em uma pessoa que um dia saiu da sua vida. Na época, você acreditou que nunca voltaria a sorrir. Talvez tenha passado noites sem dormir. Talvez tenha pedido a Deus para que tudo voltasse a ser como antes. Hoje, se pudesse voltar no tempo, você faria exatamente a mesma escolha? Muitas pessoas responderiam que não. Porque só depois perceberam que aquele relacionamento também carregava sofrimento, limitações, medos,
Feridas que nunca haviam enxergado. O que parecia uma perda acabou sendo um recomeço. Isso acontece mais vezes do que imaginamos. Perdemos um emprego. E meses depois encontramos uma oportunidade muito melhor. Mudamos de cidade sem querer. E conhecemos pessoas que transformam a nossa vida. Um plano fracassa. Mas esse fracasso nos leva exatamente ao lugar onde deveríamos estar. Na hora. Nada disso faz sentido. Porque enxergamos apenas aquilo que desapareceu. Não conseguimos enxergar aquilo que ainda está chegando. Carl Jung acreditava que o ser humano possui uma necessidade enorme de controlar o futuro. Queremos garantias. Respostas. Certezas. Mas a vida raramente funciona assim. Ela revela o próximo trecho do caminho apenas quando damos o passo seguinte. Imagine caminhar por uma estrada cercada por uma neblina muito densa. Você consegue ver apenas alguns metros à frente. Não porque o restante da estrada não exista, mas porque ainda não chegou o momento de enxergá-la. É exatamente assim que muitas fases da vida acontecem. Queremos compreender tudo imediatamente. Mas algumas respostas só aparecem com o tempo. Talvez você esteja vivendo justamente esse período. Um momento em que tudo parece confuso. Em que as perguntas são maiores do que as respostas. E isso gera ansiedade. Porque nossa mente interpreta a ausência de respostas como ausência de direção. Mas existe uma enorme diferença entre não compreender o caminho e não existir um caminho. Carl Jung acreditava que o desenvolvimento humano não acontece em linha reta. Ele acontece por curvas, mudanças, crises, encontros inesperados, perdas, recomeços. É justamente nesses momentos que somos convidados a abandonar uma versão antiga de nós mesmos. Porque existem pessoas que jamais descobrirão quem realmente são, se continuarem vivendo exatamente a vida que haviam planejado. Talvez aquele caminho precisasse terminar. Não porque fosse ruim, mas porque já não era suficiente para a pessoa que você estava se tornando. E essa talvez seja uma das reflexões mais difíceis deste vídeo. Nem tudo aquilo que desejamos permanecer em nossa vida está preparado para acompanhar quem estamos nos tornando. Algumas pessoas ficam. Outras partem. Alguns sonhos permanecem. Outros precisam morrer para que sonhos maiores possam nascer. Isso não significa que a dor desapareça. Ela continua existindo. Mas ganha um novo significado. Por que deixamos de perguntar apenas: por que isso aconteceu comigo? E começamos a perguntar: o que essa experiência está tentando construir em mim? Essa pergunta muda completamente a forma como atravessamos os momentos difíceis. E ela nos conduz a uma das ideias mais fascinantes de Carl Jung. A ideia de que alguns acontecimentos aparentemente comuns podem carregar um significado muito maior do que imaginamos. Carl Jung passou anos tentando compreender algo que muitas pessoas já experimentaram. Aqueles acontecimentos que parecem coincidências. Mas coincidências difíceis demais para serem ignoradas. Você pensa em alguém. E essa pessoa liga minutos depois. Encontra um livro exatamente quando precisava daquela mensagem. Conhece alguém que muda completamente a sua vida em um momento inesperado. Ou perde um caminho. E, algum tempo depois, percebe que aquele desvio levou você exatamente ao lugar onde precisava estar. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade. Para ele, a sincronicidade não era simplesmente uma coincidência. Era a ocorrência de acontecimentos que, embora não estivessem ligados por uma relação de causa e efeito, carregavam um significado profundo para quem os vivia. Perceba a diferença. Nem tudo o que acontece possui um significado especial. Mas algumas experiências parecem conversar diretamente com a nossa história. Não porque o universo esteja enviando mensagens prontas, mas porque, em determinados momentos, começamos a perceber conexões que antes passavam despercebidas. Imagine que você compra um carro vermelho. No dia seguinte, parece que a cidade inteira está cheia de carros vermelhos. Eles sempre estiveram ali. Mas agora sua atenção mudou.
Algo parecido acontece quando atravessamos momentos importantes da vida. Nossa consciência começa a perceber relações, encontros e oportunidades que antes simplesmente ignorávamos. Talvez seja por isso que, depois de uma grande perda, algumas pessoas encontram exatamente a conversa, o livro ou a oportunidade de que precisavam. Não porque tudo tenha sido planejado, mas porque estavam mais abertas para enxergar aquilo que antes não viam. E isso muda completamente a forma como encaramos os desvios. Porque, às vezes, o caminho inesperado nos coloca diante de pessoas que jamais conheceríamos, de lugares onde nunca entraríamos, de experiências que nunca viveríamos. Pense na sua própria história. Quantas pessoas importantes você conheceu por causa de um acontecimento que, no início, parecia um problema? Quantas oportunidades nasceram de um atraso? Quantas amizades surgiram depois de uma mudança inesperada? Quantas vezes você agradeceu por algo que um dia pediu para que nunca tivesse acontecido? Talvez o sentido de alguns acontecimentos não esteja no momento em que eles acontecem, mas naquilo que eles tornam possível. Carl Jung acreditava que a vida não é apenas uma sequência de fatos isolados. Ela também é uma construção de significado. E cada pessoa atribui sentido à própria caminhada de maneira única. É por isso que duas pessoas podem viver exatamente o mesmo acontecimento e saírem completamente diferentes dessa experiência. Uma vê apenas a perda. A outra encontra um novo propósito. A diferença não está apenas no que aconteceu. Está no significado que cada um escolhe construir. Talvez você esteja esperando respostas imediatas para aquilo que está vivendo. Mas algumas respostas amadurecem junto com o tempo. Às vezes, o sentido não aparece durante a tempestade. Ele aparece quando você olha para trás e percebe que aquela curva o levou exatamente ao lugar onde precisava chegar. Isso não significa que tudo acontece por uma razão que possamos compreender imediatamente. Significa apenas que nem sempre conseguimos enxergar toda a história enquanto ainda estamos vivendo apenas um capítulo. E talvez essa seja a verdadeira confiança. Não acreditar que tudo será fácil, mas continuar caminhando mesmo quando ainda não consegue ver o final da estrada. Porque quem continua caminhando dá à vida a oportunidade de revelar aquilo que hoje permanece escondido. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. O que devemos fazer quando ainda não conseguimos entender por que aquele desvio aconteceu? Existe uma das fases mais difíceis da vida. Não é quando tudo dá errado. É quando tudo dá errado. E você não faz a menor ideia do porquê. Porque a dor se torna ainda maior quando ela parece não ter sentido. Talvez seja exatamente onde você esteja hoje. Você perdeu alguma coisa importante. Um relacionamento. Um trabalho. Uma oportunidade. Um sonho. E continua fazendo a mesma pergunta todos os dias. Por quê? Talvez você espere que eu lhe dê uma resposta. Mas a verdade é que ninguém pode responder essa pergunta por você. Nem Carl Jung faria isso. Ele jamais prometeu explicar cada sofrimento humano. O que Jung propôs foi outra forma de olhar para essas experiências. Ele acreditava que existem momentos em que a vida nos convida a abandonar a necessidade de controlar tudo. Porque há perguntas que só o tempo responde. Imagine assistir a um filme começando exatamente no meio. Você vê um personagem chorando, outro indo embora, um terceiro completamente perdido. Naquele momento, tudo parece sem sentido. Mas você sabe que ainda não viu o começo. Nem conhece o final. Seria injusto concluir que aquela história não faz sentido apenas porque você assistiu a uma única cena. Agora pense na sua vida. Talvez você esteja tentando julgar toda a sua história, vivendo apenas um capítulo dela. Talvez aquilo que hoje parece o fim seja apenas uma transição. Talvez o desvio ainda esteja conduzindo você para um lugar que ainda não consegue imaginar. Existe uma tendência muito humana de acreditar que precisamos compreender tudo imediatamente. Mas as maiores transformações quase nunca funcionam assim. Uma semente não entende por que foi enterrada. Se pudesse falar, talvez acreditasse que tudo acabou.
que foi colocado em um lugar escuro, sem luz, sem saída. Mas é justamente naquele solo escuro que começa o processo de crescimento. Durante muito tempo, nada acontece do lado de fora. Quem olha de longe pensa que não existe vida. Mas, debaixo da terra, as raízes estão se formando. E sem raízes profundas, nenhuma árvore suportaria a força das tempestades. Talvez você esteja vivendo exatamente esse período. Um tempo em que parece que nada está acontecendo. Mas isso não significa que nada esteja sendo construído. Existem mudanças que começam em silêncio. Longe dos aplausos. Longe dos resultados. Longe dos olhos das outras pessoas. Carl Jung acreditava que a transformação verdadeira acontece primeiro dentro de nós. Só depois ela aparece na realidade. Talvez hoje você esteja aprendendo paciência, ou humildade, ou coragem, ou desapego. Qualidades que dificilmente seriam desenvolvidas se tudo tivesse acontecido exatamente como você planejou. Isso não diminui a dor, mas muda a maneira como você a atravessa. Por que deixa de perguntar apenas quando isso vai acabar? E passa a perguntar: quem eu estou me tornando enquanto atravesso tudo isso? Essa pergunta muda completamente a caminhada. Por que tira o foco apenas da dificuldade e coloca o foco na transformação? E talvez essa seja a maior confiança que podemos desenvolver. Não a confiança de que tudo acontecerá exatamente como desejamos, mas a confiança de que, mesmo quando não entendemos o caminho, ainda podemos crescer enquanto caminhamos. E isso nos leva à próxima reflexão. E se, um dia, você olhar para trás e perceber que aquele desvio salvou a sua vida de uma forma que hoje ainda não consegue enxergar? Quero fazer um exercício com você. Feche os olhos por alguns segundos. Agora volte mentalmente 5, talvez 10 anos. Lembre-se de um momento em que você acreditou que a sua vida havia saído completamente dos trilhos. Talvez tenha sido uma demissão, o fim de um relacionamento, uma mudança inesperada, um sonho que não aconteceu. Naquela época, você provavelmente fez a mesma pergunta que tantas pessoas fazem: por que isso está acontecendo comigo? Mas hoje, depois de tudo o que viveu, talvez você consiga enxergar aquela história de outra maneira. Talvez perceba que, se aquele emprego não tivesse acabado, você nunca teria encontrado outro que lhe trouxe mais realização. Talvez, se aquele relacionamento tivesse continuado, você jamais teria conhecido alguém que o respeitasse de verdade. Talvez, se aquele plano tivesse dado certo, você nunca teria descoberto talentos que nem imaginava possuir. É curioso como a vida faz isso. Ela raramente explica os desvios enquanto estamos atravessando-os. As explicações costumam chegar muito depois, quando olhamos para trás. Carl Jung acreditava que a consciência cresce justamente nesse movimento. Não apenas vivendo experiências, mas atribuindo significado a elas. E talvez seja exatamente isso que estamos fazendo agora. Você não pode mudar aquilo que aconteceu, mas pode mudar a forma como essa história continuará vivendo dentro de você. Existe uma enorme diferença entre dizer: minha vida foi destruída por aquele acontecimento, e dizer: aquele acontecimento mudou a direção da minha vida. Os fatos podem ser exatamente os mesmos, mas o significado muda completamente. Isso não apaga a dor, não diminui o sofrimento, não faz de uma perda algo desejável, mas impede que ela seja a única definição da sua história. Porque nenhuma pessoa pode ser resumida ao pior dia que viveu. Nenhuma vida pode ser explicada por um único capítulo. Talvez o desvio tenha sido apenas isso. Um capítulo. Importante. Doloroso. Transformador. Mas ainda assim, apenas um capítulo. E há algo muito bonito em pensar dessa forma. Porque significa que a história continua sendo escrita. Hoje você conhece apenas as páginas que já viveu. As próximas ainda estão em branco.
E é justamente por isso que existe esperança. Talvez amanhã você encontre uma oportunidade que hoje nem imagina. Talvez conheça alguém que mudará completamente a sua caminhada. Talvez descubra uma força que ainda não precisou usar. Talvez encontre paz exatamente onde hoje existe confusão. Você não sabe. E, pela primeira vez, isso pode ser uma boa notícia. Porque o futuro ainda guarda possibilidades que a sua mente não consegue prever. Carl Jung acreditava que a vida é maior do que os nossos planos. E talvez a verdadeira maturidade seja aprender a caminhar sem exigir conhecer cada detalhe da estrada. Confiar não significa entender tudo. Significa continuar caminhando mesmo quando ainda não existe uma resposta. Porque algumas respostas só aparecem para quem continua andando. E isso nos leva ao último bloco deste vídeo. A reflexão que talvez você leve consigo por muitos anos. Existe uma ideia que mudou completamente a forma como muitas pessoas enxergam a própria história. Nós costumamos acreditar que a vida é construída apenas pelas escolhas que deram certo. Mas talvez isso não seja verdade. Talvez a pessoa que você é hoje tenha sido moldada muito mais pelos caminhos que nunca aconteceram. Pense por um instante. Quem você seria hoje? Se tudo tivesse acontecido exatamente como desejava? Talvez tivesse o emprego que queria. Talvez ainda estivesse naquele relacionamento. Talvez nunca tivesse mudado de cidade. Talvez nunca tivesse conhecido determinadas pessoas. Talvez a sua vida fosse muito diferente. Mas existe outra pergunta. Você seria uma pessoa melhor? Essa é uma pergunta difícil. Porque nem sempre aquilo que desejamos é aquilo de que realmente precisamos. Carl Jung acreditava que a vida possui um movimento natural em direção ao crescimento. E esse crescimento quase nunca acontece apenas através das conquistas. Ele acontece quando somos convidados a abandonar versões antigas de nós mesmos. Pense em uma árvore durante o inverno. Quem olha de longe pode acreditar que ela morreu. As folhas caíram. Os galhos parecem secos. Nada floresce. Mas quem entende a natureza sabe que aquilo não é o fim. É preparação. A árvore está economizando energia, fortalecendo suas estruturas, preparando-se para florescer novamente quando chegar o tempo certo. Talvez você esteja vivendo exatamente esse inverno. O problema é que queremos flores na estação errada. Queremos respostas antes do tempo. Queremos frutos enquanto as raízes ainda estão crescendo. E nos frustramos porque não percebemos que cada estação tem um propósito. Existem períodos para plantar, períodos para esperar, períodos para colher e períodos para recomeçar. A maturidade consiste em não desistir só porque a paisagem mudou. Carl Jung dizia que não nos tornamos completos evitando as dificuldades. Nós nos tornamos completos atravessando-as. Cada desvio exige algo novo de nós. Às vezes, coragem. Às vezes, humildade. Às vezes, paciência. Às vezes, desapego. Às vezes, fé. E, quando atravessamos essas experiências, percebemos que elas não mudaram apenas as circunstâncias da nossa vida. Mudaram a maneira como enxergamos o mundo. Talvez hoje você seja mais compassivo porque um dia sofreu. Mais forte porque um dia precisou recomeçar. Mais paciente porque aprendeu que algumas respostas levam tempo. Mais grato porque descobriu que nem tudo é permanente. Veja como isso é bonito. Talvez o maior presente daquele desvio nunca tenha sido o destino onde você chegou. Talvez tenha sido a pessoa que você precisou se tornar durante a caminhada. Porque destinos podem mudar. Empregos mudam. Cidades mudam. Relacionamentos mudam. Mas o caráter que você constrói durante a jornada permanece. E talvez seja exatamente isso que a vida esteja tentando formar em você agora. Não apenas um futuro diferente, mas uma pessoa diferente. Uma pessoa mais consciente, mais forte, mais madura, mais preparada para viver aquilo que ainda está por vir. Por isso, se hoje você ainda não entende o motivo desse desvio, não conclua que ele não existe.
Talvez você ainda esteja no meio da travessia. E ninguém consegue compreender toda a paisagem enquanto ainda está atravessando a ponte. Continue caminhando. Porque, muitas vezes, o significado aparece apenas para quem não desistiu da jornada. E é exatamente isso que vamos conversar no último bloco. A reflexão que talvez mude para sempre a maneira como você olha para os caminhos inesperados da sua vida. Quero terminar este vídeo fazendo uma última pergunta. E se o maior presente da sua vida ainda estiver escondido atrás de um caminho que hoje você gostaria de apagar? Pense nisso por um instante. Todos nós carregamos uma história que gostaríamos de reescrever. Uma decisão. Uma perda. Um adeus. Um sonho interrompido. Um caminho que terminou antes da hora. Se pudéssemos voltar no tempo, talvez mudássemos muitas dessas coisas. Mas existe um detalhe curioso. Se mudássemos aquele momento, também mudaríamos tudo que veio depois. As pessoas que conhecemos. As lições que aprendemos. A coragem que desenvolvemos. A maturidade que conquistamos. Talvez até a pessoa que você é hoje deixasse de existir. Carl Jung acreditava que a vida não nos transforma apenas por aquilo que recebemos. Ela também nos transforma por aquilo que perdemos. Porque existem perdas que nos ensinam a valorizar. Existem despedidas que nos ensinam a amar com mais profundidade. Existem fracassos que nos ensinam humildade. E existem caminhos interrompidos que nos obrigam a descobrir uma força que jamais conheceríamos se tudo tivesse acontecido exatamente como planejamos. Talvez você ainda esteja esperando que a vida volte a ser como era antes. Mas e se ela não voltar? E se o convite não for para recuperar o caminho antigo, mas para construir um novo? Às vezes insistimos tanto em abrir uma porta que já se fechou, que deixamos de perceber a janela que acabou de se abrir ao nosso lado. Não porque seja mais fácil, mas porque estamos olhando apenas para trás. Talvez hoje você ainda esteja olhando para a estrada que ficou para trás. E isso é compreensível. Algumas despedidas levam tempo. Algumas feridas cicatrizam devagar. Alguns sonhos precisam ser vividos em forma de luto antes de se transformarem em novos começos. Não tenha pressa. A vida não exige que você compreenda tudo hoje. Ela pede apenas que você continue caminhando. Porque quem continua caminhando encontra paisagens que quem parou nunca conhecerá. Talvez, daqui a alguns anos, você volte a este vídeo e sorria. Não porque tudo tenha sido fácil, mas porque finalmente compreenderá que aquele desvio não roubou o seu destino. Ele apenas mudou a estrada. E talvez tenha levado você para um lugar muito mais verdadeiro do que aquele que imaginava. Antes de encerrar, quero fazer um convite. Se esta mensagem encontrou você exatamente no momento em que precisava ouvi-la, escreva aqui nos comentários apenas uma frase. Hoje eu escolho confiar no caminho. Vou ler cada comentário com muito carinho. Porque talvez a sua história seja exatamente a esperança que outra pessoa precisava encontrar. Se você ainda não faz parte do Sala de Terapia, inscreva-se no canal. Toda semana conversamos sobre Carl Jung, psicologia, autoconhecimento e desenvolvimento humano, sempre buscando ajudar você a encontrar mais consciência, equilíbrio e sentido para a sua caminhada. E não se esqueça de conhecer o livro Governe Sua Mente e Assuma o Controle da Sua Vida. O link está na legenda deste vídeo e também na descrição do canal. Tenho certeza de que essa leitura poderá acompanhar você em muitos momentos da sua jornada. Quero terminar com uma reflexão inspirada em Carl Jung. Nem sempre compreendemos o sentido da estrada enquanto a percorremos. Mas, muitas vezes, é justamente o caminho inesperado que nos conduz à pessoa que estávamos destinados a nos tornar. E quero deixar uma última frase para você guardar no coração. Às vezes, o melhor capítulo da sua vida começa exatamente na página que você achou que deveria arrancar. Muito obrigado por caminhar comigo até aqui. Cuide da sua mente. Confie no seu crescimento. E, quando a vida mudar os seus planos, não tenha medo do desvio. Talvez ele conheça um caminho que você ainda não consegue enxergar.